Olá, leitores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Entre Capas e no vídeo de hoje nós vamos falar de um livro chamado Imagens Estranhas, do autor Uketsu. Mas antes de falarmos de Imagens Estranhas, eu gostaria de falar do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é muito obrigado a todos que assistiram o vídeo anterior. E eu já deixo avisado que quem ainda não percebeu e quiser voltar lá para perceber, eu estava com uma cara de sono absurda. Isso se dá porque eu gravo os vídeos de madrugada. Eu moro numa região aqui do interior de São Paulo que é muito movimentada. Então, se eu deixar para gravar vídeo de tarde ou à noite ou até mesmo de manhã, dependendo do horário, tem muita movimentação de carros aqui. E aí fica impossível eu conseguir gravar. Então, às vezes eu tenho que fazer a gravação do vídeo durante a madrugada. E eu queria que o vídeo do Cavaleiro dos Sete Reinos já estivesse pronto antes mesmo de começar o primeiro episódio, que foi lançado no dia 19 de janeiro. Então, por isso eu tive que gravar de madrugada, bem tarde de madrugada, na verdade. E eu esqueci de olhar o meu rosto e depois eu fui ver na edição que eu estava com uma cara de cansado. Então vocês não reparem, o importante é o conteúdo do vídeo, beleza? Outra coisa que eu queria dizer sobre livro é que a primeira leitura do ano já foi, ou seja, eu terminei esse livro aqui antes da metade do mês. E eu aproveitei para antecipar a leitura do segundo livro, que é Sobre a Redoma, do Stephen King. Lembra daquela estratégia que eu falei com vocês no vídeo 12 livros para ler em um ano? Em que caso você termine um livro rápido, a estratégia é escolher um calhamaço para ir ganhando tempo? Pois é, o problema é que eu peguei esse livro para ler e com 5 páginas já fiquei entediado dele. E nesse meio tempo eu peguei Imagens Estranhas para dar uma folheada e não consegui mais parar. Eu li o livro em 2 dias, ele é um page turner absurdo. Ou seja, então 2 livros de 12 já estão cumpridos no ano de 2026. Mas só para deixar claro, eu continuo lendo 10 páginas por dia de Sob a Redoma porque eu tenho que terminá-lo até o final de fevereiro. É uma meta muito doida, mas funciona muito para mim. Outra coisa que eu queria falar também é que eu aproveitei o hype de Imagens Estranhas e acabei comprando, porque estava muito barato também, Casas Estranhas, do mesmo autor, o Uketsu. E confesso para vocês que eu me decepcionei um pouco com esse livro. Eu tô quase para chegar no final, falta 60 páginas para eu terminar, e confesso para vocês que eu achei muito entediante. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, beleza? Bora então para a vinheta para a gente falar um pouco sobre Imagens Estranhas? Antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria de falar rapidamente sobre o autor. Caso você ainda não saiba, o autor desse livro é um ser misterioso que usa o pseudônimo de Uketsu. E ele é uma figura mascarada e enigmática no YouTube, e ele aparece com uma máscara e tem vídeos aleatórios com vozes distorcidas. Eu só não coloco aqui um pouco do conteúdo dele aqui para evitar tomar algum tipo de strike, né? Mas assim, o negócio é meio bizarro mesmo. Porém, independente das bizarrices da persona dele, ele foi muito feliz em escrever esse livro chamado Imagens Estranhas, que eu já garanto para vocês e adianto, eu não considero um livro de terror. Não há questões sobrenaturais aqui, e para mim é mais um livro policial do que um livro de terror. O livro começa com um prólogo de uma professora de psicologia mostrando um desenho para alunos na classe de faculdade de uma garotinha que tinha acabado de matar a sua própria mãe. A professora vai explicando que ela se tornou orientadora dessa garotinha após ela ter cometido o crime e ela resolve aplicar um método psicológico, que é o método do desenho, para ver se ela conseguia tirar algumas informações sobre as motivações dela. E o legal é que o Uketsu vai mostrar aqui através dessa professora que os elementos do desenho podem revelar muitas coisas ocultas. E é nisso que ele vai trabalhar o tempo todo. Sobre essas imagens que revelam muitas coisas que estão em oculto. Terminando esse prólogo, nós então entramos no que de fato é o livro. E o livro ele tem 4 capítulos. Desses 4, 3 deles são histórias totalmente diferentes,
que a princípio parecem desconexas, mas que no final formam uma história só. E o quarto capítulo é justamente o desfecho e a revelação desse mistério. Outra coisa interessante dos livros é que os capítulos terminam de uma forma muito abrupta, e eu achei muito diferente isso. Por exemplo, esse primeiro capítulo conta a história de dois rapazes que são amigos, que descobrem um blog com imagens e dizeres estranhos e que do nada o autor desse blog deixa uma mensagem muito enigmática no final. No final eles passam praticamente o capítulo todo tentando desvendar o que essas mensagens e imagens queriam dizer. Inclusive um desses personagens aparece aqui em Casas Estranhas, só que aqui ele tem um peso muito maior para a narrativa. E olha só que interessante, quando fica tarde e eles estão lá conversando a respeito desse blog, gerando teorias, etc. E eles têm que se despedir, cada um vai para sua casa, né? E durante o caminho, um deles praticamente resolve o mistério de quais mensagens aquele blog escondia. E aí ele quer retornar às pressas para avisar o amigo que ele tem a solução para aquele caso, e o leitor fica naquela ânsia do reencontro dos dois para ver se tem alguma revelação ali do autor, mas para surpresa o capítulo termina aí. E as outras duas histórias dos outros capítulos também têm praticamente um final muito abrupto, em que o leitor está esperando alguma coisa, alguma revelação de final de capítulo, e quando vai ver, simplesmente o capítulo termina de uma maneira muito abrupta que não revela nada. Outra coisa que é interessante saber aqui é que um leitor desavisado vai achar que não há conexão nenhuma entre as histórias, mas no final elas se juntam formando uma história só. Inclusive, a introdução do livro está diretamente ligada à trama. Um ponto positivo aqui para o Ketsu é que ele não desperdiça absolutamente nada do livro. E o legal é que a revelação também do mistério é muito satisfatória. Bom, falando um pouco da escrita do livro, é uma escrita bem simplista. Sabe aquela impressão que você está lendo um blog, uma fanfic? É muito simplista, é muito de fácil compreensão, e eu acho que por causa disso o pessoal julga o livro como um livro bom, porém raso. Outra coisa que eu acho, e aqui vai um pouco da minha opinião pessoal, é que o autor não fez um livro para que a gente deduzisse as coisas no final. Igual aqueles livros tradicionais de whodunit, em que todos os elementos durante a narrativa estão lá para que você possa descobrir o assassino antes que o autor revele, sabe? Eu não sou a melhor pessoa para falar, já que eu nunca acerto nenhum assassino de livro nenhum, mas eu acho que nem o leitor mais esforçado aqui conseguiria acertar alguma coisa, e o livro não é menor por causa disso. Enfim, posso dar uma dica muito particular, e que eu acho que vai ser a melhor dica do vídeo de hoje. Comecem a ler o Ketsu por Imagens Estranhas, e caso vocês gostem bastante, aí tentem ir para o Casas Estranhas. Porque assim, eu acho que Casas Estranhas é um livro muito pior. E eu tenho certeza que muitas pessoas que começam pelo Casa e não gostam, essas pessoas simplesmente abandonam o autor. Sendo que Imagens Estranhas, na minha opinião, é um livro muito, mas muito superior ao Casas. A minha nota para o livro é 8 de 10. Na minha opinião, ele é um livro muito rápido de ler, ele é muito envolvente. E ele é um livro que tem um plot twist muito bom, o mistério final ele é muito satisfatório, e assim, ele tem uma linguagem muito fácil. E eu gosto bastante de livros que têm linguagem fácil, porque ele é muito mais acessível para as pessoas. Bom, esse foi o Entre Capas de hoje, espero que vocês tenham gostado do livro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e caso vocês tenham alguma crítica construtiva, e até negativa para fazer, fala aí nos comentários. Me ajuda aí a interagir com vocês, comenta alguma coisa aí sobre o que vocês acharam do livro, ou do vídeo, ou dos vídeos anteriores, beleza? Eu espero vocês num próximo vídeo e até a próxima capa.